No decorrer do século XIX, a Itália estava dividida em numerosos estados e principados, e a ideia de uma unificação política e cultural era bastante presente entre os intelectuais da época. A unificação da Itália não dizia respeito apenas à política, mas também à identidade nacional e à língua. Esse contexto de fervor nacionalista e cultural fornecia o terreno fértil para o trabalho de figuras como Alessandro Manzoni, que buscava consolidar a identidade italiana através da língua e da literatura. Manzoni, um dos principais escritores do romantismo italiano, desempenhou um papel fundamental na evolução e difusão da língua italiana. Seu romance I Promessi Sposi é considerado um marco na prosa italiana, pois Manzoni simplificou a linguagem literária, adotando o florentino moderno como modelo. O processo de escrita de seu livro mostra a dedicação de Manzoni em buscar aperfeiçoar a língua de sua obra-prima. Ele iniciou o trabalho em 1821, escrevendo a primeira versão, a qual não foi publicada, e uma segunda versão, conhecida como a Ventisetana, sendo a primeira a ser publicada em 1827. Essas duas versões não satisfizeram o autor, que estava profundamente insatisfeito com a linguagem utilizada. Manzoni expressou sua insatisfação com a linguagem da primeira versão de sua obra por incluir elementos do dialeto milanês e palavras do francês e do latim. Ele tentou corrigir esse problema na segunda edição de 1827, substituindo os termos dialetais por palavras toscanas mais puras. No entanto, mesmo essa tradução para o toscano não o satisfez, pois foi baseada em uma forma morta da língua, retirada de livros e dicionários, em vez de uma forma viva, falada. Manzoni enfrentou um dilema sobre em qual língua deveria escrever o romance. Ele reconheceu que a língua literária não era nem viva nem comum, enquanto seu dialeto nativo, o milanês, era vivo, mas limitado geograficamente. Dentre os muitos dialetos italianos, o florentino tinha sido historicamente privilegiado, sendo considerado superior e servindo como base da língua escrita. Manzoni optou pelo florentino falado no século XIX, buscando um equilíbrio entre uma língua viva e acessível e a tradição literária. Manzoni revisou completamente a linguagem da versão Ventisetana durante a publicação da edição Quarantana entre 1840 e 1842. Ele substituiu todas as palavras e formas que tinham uma conotação antiga, literária ou dialetal. Essa revisão resultou em um novo modelo de língua literária, mais próximo das formas da comunicação cotidiana e semelhante, em muitos aspectos, ao italiano contemporâneo. As alterações linguísticas feitas por Manzoni em sua obra não são apenas um ajuste estilístico, mas têm um impacto duradouro na evolução da língua italiana. Suas escolhas linguísticas ajudaram a moldar o italiano moderno, influenciando sua estrutura e vocabulário e contribuindo para a formação de um padrão linguístico compartilhado em todo o território nacional. Antes de Manzoni, havia uma grande distância entre a língua escrita e os dialetos falados nas diferentes regiões da Itália. Com sua obra, Manzoni contribuiu para reduzir essa lacuna, introduzindo elementos inovadores e empregando a linguagem cotidiana dos florentinos. Seu empenho em moldar a língua italiana moderna o coloca ao lado de Dante como uma das figuras mais influentes na história linguística e literária italiana. Sua obra não apenas marcou uma reviravolta na literatura italiana, mas também deixou uma marca na própria língua, contribuindo para definir a identidade cultural do país. Os vídeos foram produzidos pelo graduando Matheus Eduardo Ferreira, do curso de licenciatura em Letras Italiano da Universidade Federal do Paraná, dentro do projeto A História das Línguas da Itália na Perspectiva Lexical, Percepção, Ensino e Aprendizagem, sob orientação da professora Carine Marielle Rocha da Cunha, com financiamento da Fundação Araucária.